Sejam bem-vindos à Mulher Plena, o podcast que conversa com você, mulher 40 mais. E hoje o nosso assunto é uma das queixas muito faladas por vocês lá no meu consultório: libido. Eu sei que muitas vezes é muito falado sobre a questão da pele, das alterações hormonais relacionadas a fogacho, alterações relacionadas à perda de concentração, memória, irritabilidade. Tudo isso é uma preocupação da mulher 40 mais, mas esse assunto, libido, muitas vezes ainda é pouco falado, tem muitos mitos e até mesmo muito tabu. E para a gente acabar de uma vez por todas com isso, hoje eu trouxe uma convidada super especial, Lourdes Rosa, e ela é psicóloga, sexóloga, atende tanto mulheres quanto homens e também casal na questão das disfunções sexuais. Hoje nós vamos ter esse bate-papo incrível. Já fica bem antenada aí que eu tenho muita coisa para vocês. Lourdes, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer estar aqui, né, para que a gente discuta um pouco sobre esse assunto tão relevante do universo feminino, É né. isso Muito mesmo. obrigada. E é assim, é um assunto relevante e ainda que as pessoas falam um pouco com medo. Então um dos Sim. nossos objetivos aqui hoje no podcast é justamente normalizar, entender quais são as dificuldades, né, e informar essas mulheres. Então, eu queria começar com uma pergunta, até porque muitas vezes eu vejo que não é claro para elas. O que é libido? Então, a libido no sentido geral, ela é aquela, força, né, que nos impulsiona para começar o dia. Então é Certo. para a gente atender todas as nossas demandas. Mas na área da sexualidade, é o desejo, né, de se envolver em algumas relações sexuais, são pensamentos eróticos, são fantasias, e envolve alguns fatores, né, os fatores, hormonais, fator relacional, a questão também do estilo de vida, Com né, certeza. e e seria isso então. Nós vamos, assim, detalhar muito todos esses Uhum, fatores. E eu vejo que as mulheres, às vezes, confundem. E aqui nós estamos, né, o podcast é direcionado à mulher, meu público é feminino, nós estamos falando uhum. delas especificamente. Muitas vezes elas confundem, às vezes, libido com eh, ressecamento vaginal. Ah, não tem vontade porque eu tenho um ressecamento vaginal, ou a performance sexual, ou eu não atinjo o ápice durante a relação sexual. E são coisas totalmente diferentes, né. Eu Sim, brinco que a libido é inclusive libido pela vida, né. sim, é energia vital, Energia realmente, né. vital. Então, nesse sentido, a libido, ela flutua, né, nas várias fases da nossa vida. Ela não está exatamente só no climatério ou na menopausa, ela pode Certo. ocorrer em outros momentos da vida, porque você pode estar, por exemplo, envolvida num relacionamento no qual você não tem uma abertura, Sim. às vezes tem muito conflito, então isso também influencia na libido, né. A parte também, do sono, né, quando a pessoa às vezes não dorme bem, ela aumenta os níveis de cortisol, isso influencia também na libido, porque provoca estresse, né. Sim, Também tem a parte do autoconhecimento, né. com Muitas certeza. vezes a mulher, ela não explora o próprio corpo, ela não tem a pele como um órgão sexual, né, Sim. porque a libido, ela está ligada ao desejo, né, ao prazer, mas não só aos genitais. E isso também é uma coisa, acredito eu, né, que vem de uma cultura, né. A menina não é ensinada isso, na adolescência, depois como adulto jovem, e aí nesses momentos, às vezes ela não tem esse problema com a libido, porque tem bons níveis hormonais, que Uhum. acaba também auxiliando, ou tem bons relacionamentos, e depois num climatério em que os hormônios já não são mais o mesmo e ela não foi ensinada, isso pode vir a ter esse problema nessa época, não só devido a essa questão hormonal, também uma questão cultural. Sim. Inclusive, algo que eu falo muito para as minhas pacientes, é muito natural, né, que a pessoa explore seu próprio corpo, até para se conhecer e também orientar a parceria, né, Sim. quanto às áreas que ela tem mais prazer, né, trabalhar aí uma atividade de autofocagem, né, Uhum, descobrir zonas erógenas que ela nem conhece, e uhum. dentro disso tem a masturbação, que ainda é um assunto tão sensível, né, Sim, como se a mulher não tivesse o direito de ter prazer, ter né. prazer. Então é como se a mulher fosse voltada apenas para a reprodução.
E É o que eu aí tô falando, a questão cultural, né. uhum, Criada, pra reprodução, sim, ser dona de casa, uhum. cuidar daquela parte ali, né. Uhum. E aí é interessante, porque quando a gente fala do climatério, que ela é uma fase de transição, né, no período da vida reprodutiva Sim. para a vida não reprodutiva, essa mulher socialmente ela é bem desvalorizada. É como se ela tivesse terminado, a vida sexual, né, mas isso é exatamente o inverso, né. Se a mulher tem uma boa alimentação, se ela pratica atividade física, se ela cuida das questões relacionais, ela pode ter uma vida, inclusive, muito mais ativa, porque não tem mais a preocupação com gestação, né, Realmente. já é mais livre, já é mais experiente, então ela busca a realização, talvez, que ela não teve nessa fase anterior ao Anterior. climatério, né. Justamente, é muito estranho, né, aqui nós estamos falando de libido, mas às vezes em várias outras queixas, elas ouvem: "Ah, é porque é normal, você tá ficando velha, é da idade", você pensar com 40 e poucos anos, a mulher já está no climatério, ou seja, já está passando por toda essa parte hormonal, todas essas alterações, mas ela está em plena atividade profissional, hoje com a expectativa de vida cada vez mais alta, falar com uma mulher de 40 e poucos anos já tem que se acostumar que é assim, é um erro muito grande, né. Não é normal, né. Justamente. Se você, tem alguns sintomas, né, que podem já começar no climatério, né, como os fogachos, às vezes a fadiga extrema, Sim, né, o mau humor, né, a oscilação de de humor, né, humor. que é muito comum, Uhum. até mesmo esse ressecamento no cabelo, né, muda a parte também, não só dos genitais, mas da própria pele. Sim. O primeiro passo é buscar aí um médico, né, um profissional que realmente possa atendê-la de uma forma bem consciente, né, que possa ouvi-la com atenção, porque essa é uma fase que a gente merece muito acolhimento, Sim. né, a gente precisa muito disso. E então ela pode, a partir disso, de uma anamnese bem detalhada, verificar se realmente ela está em um processo de menopausa Uhum. ou se ela, tem realmente um transtorno, né, que a gente chamaria, transtorno de interesse sexual feminino, ou Hum. se realmente ela precisa de mudar alguns, hábitos de vida, né, Justamente. parte de alimentação, parte de sono, de atividade física, que tudo isso vai influenciar aí na vida dessa mulher. A gente sabe que a gente chega, né, depois dos 40 e acontece as quedas hormonais, queda do estrogênio, Sim. que leva a questão uma das coisas, né, ressecamento vaginal, essa alteração da pele, que não é Uhum. mais a mesma, cabelo, também toda essa alteração, Uhum. ressecamento, como eu falei, queda também dos androgênios, né, da Sim, testosterona, e alterações também dopaminérgicas, de serotonina, então assim, é complexo. sim, Muitas vezes eu vejo no consultório, vejo pessoas falando, ligando, libido é igual a testosterona, ou seja, baixa libido é igual a baixa testosterona, ou uhum, libido bom é porque a testosterona está boa. E a uhum. gente sabe que isso é um mito, né? Sim. Libido é você ter realmente interesse em se envolver em situações sexuais, Sim. né. "Ah, mas aí eu tenho todos essas questões, né, de dor, às vezes, né, devido ao climatério, ou mesmo de indisposição", claro que isso vai influenciar, né. Então você se afasta um pouco da vida sexual, e isso realmente, mostra que você precisa ir de um atendimento nessa área para verificar se você está passando por algumas questões relacionais, né, excesso de demandas, tudo isso influencia de alguma forma no seu desempenho, né. Eu vejo muito isso e eu acho assim, um assunto muito sério, por isso eu quis trazer para o podcast, porque é uma das queixas principais no consultório. Então, queixas como o meu foco é saúde da mulher 40 mais, as queixas que mais tem fadiga extrema, cansaço, falta de energia e disposição, alteração de humor, labilidade emocional Uhum. e alteração de libido. Isso é Sim. muito comum. Eu falo que é o combo, né? Uhum. E às vezes a gente não vê, muitas profissionais não olham o que está por trás disso. Alterações, inclusive, levando a riscos no casamento, né, relacionamentos que podem estar sendo destruídos, né, várias mulheres falam para mim: "Nossa, eu vou dormir antes para eu não ter
que dá desculpa para meu marido, ou senão eu invento uma dor de cabeça. O quanto isso é sério. E você lá no seu dia a dia, com certeza deve ver isso, que causa impactos sérios no casamento. Sim, até porque muitas vezes a questão da queixa da baixo libido está também muito vinculada à dinâmica sexual do casal. Porque muitas vezes esse casal não tem a intimidade suficiente para que essa mulher seja estimulada, porque a mulher, nós temos como já dizia Rosemary Ribasson, né, inclusive ela faleceu agora, né, em abril agora de 2026. Ela foi uma pesquisadora, né, psiquiatra, e ela voltou a atenção dela para estudar a sexualidade feminina. E ela descobriu que, diferente do desejo sexual espontâneo dos homens, o desejo sexual da mulher, ele é chamado responsivo. Por quê? Antes do desejo vem a excitação, que é o Uhum. contrário do homem, Do porque o homem. homem primeiro vê o desejo. A mulher não. Vem a excitação baseando-se em quê? Num contato físico, num carinho, numa boa conversa. Nossa, Então a mulher ela precisa muito dessa abordagem, física, mas também emocional, né. emocional. Tem até aquela frase, que eu acho que quase todo mundo já ouviu, né, que o homem ele faz sexo, é porque ele está bem, e a mulher faz sexo quando ela aliás, o homem faz sexo para se sentir bem, Uhum. e a mulher só faz sexo quando ela Quando está ela já está bem, se ela sentindo está bem. bem. Então, aí nesse sentido, quando ela se sente confortável, né, apoiada fisicamente, emocionalmente, então aí ela libera, né, aquela atenção, começa a ter prazer com aqueles estímulos, com aqueles carinhos, e aí realmente é o desejo responsivo. Então, isso eu acho um ponto bem importante para a gente comentar e falar e ser informado, né, e que as mulheres informem os parceiros nessa diferença, né, que os parceiros saibam disso também, né, porque às vezes a Uhum. gente culpa o homem: "Ah, ele não é romântico, ele não sabe por on", mas às vezes ele não sabe mesmo, e essa diferença de desejo sexual masculino e feminino, isso precisa ser muito bem falado, né. Eu brinco que é assim, o homem, a gente pode brigar com ele o dia inteiro, pode de noite ele vai estar pronto. Sim, Nós começamos de manhã, né, com um bom claro. dia, Uhum. um olhar diferente, uma mensagem, tudo aquilo já vai levar você a ter o desejo ou a excitação. Eu acho que essa diferença precisa ser bastante falada. Até porque quando a mulher percebe isso, quando está às vezes num relacionamento de longa duração, ela começa a se sentir, com um transtorno. "Nossa, eu não tenho desejo. Nossa, minha Uhum, libido está baixa". uhum. Mas ela não tem que ter esse desejo espontâneo. É normal que todo mundo tenha um desejo responsivo? Pode ser que quando você está envolvida num relacionamento, inicialmente, que você está super Uhum, apaixonada, muitas novidades, aí você tem esse desejo espontâneo. uhum. "Ah, mas estou casada há 20 anos", com certeza o seu desejo será responsivo, né. Então o fato de você, às vezes, inicialmente não estar disposta a se envolver numa relação sexual, não quer dizer que tem alguma coisa errada com Sim. você. Você precisa realmente ser estimulada, né. Eu falo para as minhas pacientes que os maridos precisam de aprender a fazer a dança do acasalamento, né. Sim. Então, assim, ter todo um cuidado, toda uma preparação, né, porque o que que acontece? Muitas vezes o casal não fala sobre sexo, né, não, conversa sobre as suas fantasias, são verdadeiros desconhecidos nessa área da sexualidade, e à noite eles querem se ligar como se fossem máquinas, É, né. igual uma tomada que liga Então e desliga. então você não tem um pensamento erótico, você não tem uma fantasia, então fica muito automático, né. Outra Justamente. coisa também que interfere bastante na libido, quando o relacionamento é de longa duração, geralmente o casal, cria um script Uhum. para o ato sexual. Então todo mundo já sabe o que O acontece no início, o início, o meio e o meio fim. e o fim. E o que que ocorre? A nossa libido também ela é alimentada por memórias positivas de um contato sexual anterior que foi muito bom. Então você vai trabalhar feliz, né, e pensando naquilo, nós vamos nos encontrar de novo, nós vamos repetir esse contato sexual, Uhum. então isso também alimenta a sua libido, é repetir algo que foi muito Que foi prazeroso. gostoso.
Ah, isso é muito bom. E então, já que a gente está falando, assim, que é normal, né, para a mulher, às vezes, ter um desejo somente responsivo, qual que é o momento que a mulher tem que entender: "Não, realmente tem algo errado, realmente eu preciso buscar ajuda profissional, porque deixou de ser algo normal para ser um transtorno"? Sim. Segundo o DSM-5, né, esse processo pelo qual ela está passando, ele tem que ocorrer até 6 meses. Então ela vai passar por um período de 6 meses e está passando por algumas questões, como ressecamento vaginal, como dor, né, durante o Uhum. ato sexual, às vezes irritabilidade, ela percebe que ela não tem mesmo a libido, às vezes tem muito sono. Então essa mulher, ela deve buscar ajuda, né, porque com certeza ela está com um transtorno, do desejo sexual hipoativo, né, que era Uhum. chamado antigamente. E tem que trazer sofrimento psíquico. Então você está passando por tudo isso, está com sofrimento psíquico significativo, isso está interferindo no seu relacionamento, você já não se Uhum. mostra disposta a ter uma relação sexual com seu marido, então já começa a criar alguns conflitos nisso, né, porque sempre o marido fala: "Eu sempre te procuro, você nunca está É, disposta", né. Então esse é o momento de de procurar procurar ajuda. ajuda. E às vezes a gente acha que não é comum, eu vejo no meu consultório, claro que não são todas, assim, muitas a queixa é de libido, mas não chega nesse ponto. Uhum. Mas tem vários que você vai aprofundando nas perguntas, é isso, é uma repulsa, tipo, meu marido eu não consigo que ele me encoste, né, ou seja, já tem algo muito errado nisso daí, né. Sim, porque o envolvimento antes, né, do sexo, não precisa de ser prazeroso, não precisa de ter beijos, carícias, né, mas isso para ela passou a ser quase que uma obrigação, Uhum. né, e a obrigação uma obrigação que traz dor. Então ninguém quer entrar em qualquer atividade que seja, que não dê prazer, É uma né. proteção do cérebro inclusive, né. Se o Pensando isso, assim, objetivamente, Uhum, trazendo para o consciente, se você sabe que vai ser ruim, que vai trazer dor, que a experiência vai ser ruim, é uma uhum, questão de proteção. "Não, eu não quero", né. claro. E uma outra coisa também interessante da gente, falar é a questão da menopausa, né, que é uma fase também é um marco etário, Sim, né. E a partir do momento que você tem a última menstruação, a gente não sabe que aquela é a última sim. menstruação, né, mas depois de 12 meses, você continua sem menstruar, então aquele período é considerado o início da menopausa, né. E a menopausa também ela traz muitos desconfortos, né, gordurinha abdominal, né, Um eh, combo, eu falo que ela nunca vem sozinha. então, mas também a gente pode ter recursos para lidar com isso, né, mudar principalmente o estilo de vida, né. Justamente. Eh, então eu acho que tudo isso é como você disse, é um combo, né, a gente tem que ir se cuidando, ter os exames preventivos sempre em dia, ter um profissional de confiança para nos orientar, né, caso seja necessário uma reposição hormonal, verificar os Uhum. benefícios e os riscos dessa reposição hormonal, porque a gente sabe que nem todas as mulheres são, candidatas, né, a uma Uhum. reposição hormonal. É, a frase que eu uso, eu falo, que ela sempre me procura, eu falo: "Hormônio não é para quem quer, é para quem pode". Sim. Né, é no momento certo, na dose certa, o Uhum, que é certo para você. Porque às uhum, vezes hoje com tanta informação, fica assim: "Ah, mas fulana fez isso, né, e foi bom para ela", né, uhum. então a gente ter isso é muito importante. Falando desses hábitos de vida, que era inclusive o que eu ia falar, os grandes vilões, né, da libido. Pode ser vilão ou mocinho, né, depende se for bom Uhum. hábito ou não, mas o estresse crônico, a privação do sono, a própria obesidade. O que que desse dia a dia, assim, do nosso estilo de vida pode ajudar ou atrapalhar nessa questão da libido? Então, na verdade, o que você citou, o estresse crônico, ele produz, o aumento do cortisol, né, Sim, que é o hormônio do estresse. Esse estresse, com o cortisol mais alto, ele provoca a insônia, né. A insônia provoca a indisposição. A é um ciclo. indisposição provoca, a recusa de envolvimento sexual, porque
o contato sexual, ele exige muita energia, É, se né. você tá É. cansado demais. E o contato sexual também muito genitalizado, ele não preenche as necessidades emocionais da mulher. Nós Hum. precisamos de um sexo mais erotizado. E esse é demorado, né, e explorando aí todo o corpo, desde eu Uhum. falo que desde o dedão do pé até o couro cabeludo, Sim. né. Então seria isso, o que seria, malefício nesse momento seria essa questão do estresse, né, a ausência de sono e a obesidade também, ela traz algumas questões, né, principalmente a autoestima, né. Sim. Às vezes a mulher não está bem com a própria imagem, então ela evita se expor. Às vezes ela tem vergonha, né, de ficar Sim, totalmente nu, por sim. exemplo, porque ela não gosta, tem várias lá que não gosta nem de se olhar no espelho, quanto mais se mostrar para o outro. Uhum. Então, dentro da terapia sexual, nós trabalhamos algumas, técnicas de consciência corporal, né. E uma das que assim, é mais difícil da gente trabalhar é a técnica do espelho, onde você começa a olhar seu corpo, eh, nos detalhes, né, e visualizar o rosto calmamente, a parte dos seios, Uhum. a barriga, o abdômen, as pernas, e observar que algumas partes do nosso corpo, elas não podem ser alteradas, mesmo que você não goste. Uhum. Ou então resta aceitá-las, né. Mas muitas vezes durante o ato sexual, esses pequenos defeitozinhos que são comuns, né, Sim. eles interferem no desempenho sexual dessa mulher. Então Uhum. ela vai para um envolvimento sexual ansiosa, né. E essa ansiedade por temor de desempenho, ela prejudica também a excitação, a chegada ao prazer, né. Dedica a curtir o momento. Então, prejudica inclusive o orgasmo, porque ela não Uhum. está focada nas sensações corporais dela, né, ela não está focada nos estímulos que a parceria está promovendo, ela está focada na própria imagem. E muitas vezes ela quer ter o orgasmo, mas ela não consegue, porque a outra coisa que realmente atrapalha, né, o relacionamento, é quando a mulher já entra querendo ter o orgasmo, né, "Eu tenho que ter um orgasmo, eu tenho que ter um orgasmo". E, na verdade, é uma brincadeira, Uhum. sexo é uma brincadeira de adultos, é para todo mundo entrar bem, né, relaxados. "Ah, mas não é para estar excitado?". Sim, mas se você não está relaxado, confortável com o seu entorno, segura com aquela parceria, né, sentindo que aquele momento ali é um momento agradável, dificilmente você vai atingir aí o ápice do prazer. E essa preocupação também pode ser preocupações com o dia a dia, né, se tiver Muito. preocupações financeiras, preocupação com o filho, tudo isso se não conseguir dar uma desvinculada, vai atrapalhar inclusive também chegar ao orgasmo, porque vai ficar Ah, pensando em outras coisas e não uhum. preocupada ali com o momento em si, Sim. né. E tem também uma técnica que nós trabalhamos, que é uma técnica, sensorial, que é a mulher tirar aquele tempinho para ela na hora do banho, né, Uhum. entrar nesse banho, sentir a temperatura da água, sentir o cheiro do sabonete, perceber a textura, né, da pele, do cabelo, Uhum. né, e de explorar o seu próprio corpo como se fosse mesmo uma descoberta, né, descobrir zonas que são prazerosas. Mas para que serve esse tipo de técnica? Exatamente para que ela aprenda a focar no momento presente, Tô né. aqui pensando no automatismo que a gente vive hoje, isso atrapalha inclusive a libido, né, porque Sim, às vezes a gente nem pensa sobre isso, o sei lá, na hora do banho você tá ali, fazendo a parte higienização, então, né, o sim, que é necessário, não vai parar para pensar, para sentir, para viver o momento, e nós estamos falando de um momento que é o sexo, que precisa estar ali, não só de corpo presente, né, estar vivendo aquele momento. sim. Interessante isso. Conectado Conectado. com os estímulos, né, porque senão você não consegue o resultado que você gostaria de ter, né. Sim. Mas muitas vezes quando eu falo dessa técnica, falo da temperatura da água, né, da textura da pele, muitas mulheres falam: "Nossa, mas eu nem tenho tempo de Uhum. fazer isso". Falei: "Então, é um exercício que vai trazer muitos benefícios". Por Além disso, isso, né. porque o tempo, nós fazemos o Com nosso tempo, certeza. né, não é possível, você tem 24 horas, você não consegue tirar 15 Uhum. minutos para cuidar de você, né. É isso mesmo. E uma questão que é bem, assim, eu acho
falada, às vezes polêmica, o mito é a questão do álcool. Hum, Por quê? Que faz mal para a saúde, isso não é sim, isso é um lógico. fato, né, Uhum, mas assim, em termos de libido, um uhum. pouco do álcool melhora e um álcool em excesso piora ou não tem nada disso? Qual que é a interferência do álcool na libido? Então, o álcool, ele pode trazer um É relaxamento, um né, ansiolítico, que né. reduz aquela sua ansiedade inicial. Então, se você toma uma taça de vinho ou 2, você até pode estar mais tranquila e relaxada, porque nós precisamos desse relaxamento, né. Agora, o excesso realmente ele diminui a sensibilidade, assim como os medicamentos, né, Isso, ótimo os você falar sobre isso. os medicamentos para depressão, os ansiolíticos, os anticoncepcionais também, né, todos eles interferem, né. E isso a gente tem que estar muito atenta, porque muitas vezes você faz uso de uma medicação e não percebe que o seu desejo sexual passou a alterar a partir daquela medicação. Então, busque o médico, busque o seu psiquiatra, né? Peça para alterar para um medicamento que interfira menos, né? Isso tudo é a falta de percepção, Uhum, entra de novo no automatismo. Eu falo que as mulheres que se conhecem mais, elas vão saber, inclusive, quando isso eu vejo muito lá também na clínica, eu passo algum remédio, elas sabem o que aconteceu depois, sabe, o efeito colateral que deu logo depois. uhum, Agora tem muitas, né, que às vezes não se conhece, não só o corpo, mas não conhece nem os sintomas, então não sabe nem sim. ver o que que tá de novo, não para pra se Se perceber, né. perceber. Essas medicações, né, a gente chama de inibidores, seletivos da recaptação de serotonina, Sim. né, todos eles realmente têm, esse efeito colateral, É. né. Ao poucos, não vamos colocar todos, porque alguns, Tem alguns mais novos que têm atuam menos, né. atuam menos, né, nessa área, É. de genitais. E quando a gente fala, assim, lá no consultório, eu bato muito na tecla de estilo de vida, né, por Sim. várias questões, para emagrecimento, para melhora dos sintomas da menopausa e para qualidade de vida e longevidade. Então, atividade física, uma alimentação saudável, né, isso também influencia diretamente na libido? Sim. A gente fala, assim, da alimentação saudável, por que que ela influencia na libido? Hum. Vamos, hipoteticamente imaginar que você hoje vai convidar o seu esposo para ir a uma churrascaria, né. Que energia que você está colocando dentro do seu corpo? É uma energia bem pesada, né, muita caloria, Sim. carne. Então quer dizer, você tem disposição Depois, de hein. nada. Então eu brinco com algumas, pacientes que falam: "Ai, tem dia que eu não quero nada com meu marido, não quero sexo". Falei: "Convide-o para ir a uma churrascaria", Hã. né, porque aí realmente não vai ter, né. Mas, influencia, porque quando você se alimenta bem, você tem mais energia, né, você tem mais disposição, não Uhum. só para a parte sexual, né, Pra pa tudo. para todas as atividades em geral, né. Sim. E a gente falando um pouco, até porque eu acho que é importante para você até falar um pouquinho aí do seu trabalho, né, e também para as pessoas entenderem que então, Uhum. ok, eu entendi que pode acontecer alterações do desejo sexual depois dos 40, em algum momento pode ser uma alteração passageira, pode estar relacionada a estilo de vida, pode estar relacionada a questões hormonais, mas chega um momento que a gente já falou qual é esse momento, que isso passou de 6 meses, que está gerando sofrimento, que eu preciso procurar ajuda. Sim. E o que que hoje tem, né, como psicóloga e sexóloga, quais são os tratamentos, como é feito esse acompanhamento, essa abordagem, é individual com a mulher, é com o homem, é com o casal, são sessões de psicologia, como é feito isso? Então, aí envolve algumas áreas, né. Na parte, por exemplo, medicinal, né, Uhum. depois da anamnese, essa mulher ela pode ter acesso aos lubrificantes, né, porque facilita a questão ali da falta de Sim. lubrificação. Pode usar também aqueles hidratantes diários que também são recomendados, né, que também reduzem aquele atrito, aquele ardor. E tem os lasers também, os tratamentos a lasers, né, Uhum. e tem a reposição hormonal, Com né, certeza. e seria isso, porque realmente se você não buscar ajuda, a sua vida sexual fica inviável. Pensado o ato sexual em si,
somente a questão da Só. penetração e Uhum. chegar ao orgasmo, e às vezes para o homem isso é suficiente, Uhum. né, e para a mulher já não é mais. Uhum. E eu vejo muito isso, que eu acredito, né, você vai me corrigir ou me confirmar, que muitas vezes durante esse tratamento aí, o homem deve meio que realmente aprender. Ele tipo: "Ah, eu não sabia disso", né, porque às vezes eu igual eu tô falando, a gente: "Ah, é o homem que é insensível", mas ele não foi ensinado, né, às vezes ele foi criado por um pai que não, o homem tem que fazer isso, tem que trabalhar e somente manter a casa. Então, realmente, eu acredito ser uma educação sexual, como você Eles falou. eles são excelentes pacientes, os homens. Sim. Os que chegam lá, que quebra essa barreira do preconceito, eles são Aham. excelentes, eles são muito disciplinados, muito comprometidos, né. E eles quebram muitas crenças e muitos tabus, né. Um tabu, por exemplo, né, que uma crença, aliás, que é muito falada socialmente, é o tamanho do genital masculino. Verdade. Esse é o primeiro que a gente desconstrói. Por quê? O canal vaginal, ele tem de sensibilidade apenas 5 centímetros. Uhum, Então não é necessário que você tenha um pênis descomunal, porque ele não faz sentido, né. uhum. E aí o homem, a partir disso, ele começa a descobrir que o órgão de prazer da esposa é o clitóris. Sim. Então não é a penetração que vai levá-la a ter o prazer, é a estimulação clitoriana, né. Uhum. Caso ocorra a penetração, o pessoal fala que é o ponto G, mas na verdade não é o ponto G. Tem ali a estimulação do clitóris interno, porque o clitóris internamente ele é quase um pênis. Uhum. Quando aumenta o fluxo sanguíneo, Sim. né, então ele fica bem regurgitado, então é a área prazerosa. Então isso para eles é como tirar a mochila de pedra das costas. Uhum. Nossa, então eu não preciso Então não ter mais precisa de ser 14 centímetros? Não, não precisa, né. Eu falo para eles assim: "Aprenda a estimular a sua esposa, eh, usando todas as áreas do corpo, né, onde tem pele, tem sensibilidade, que você Uhum. realmente será um bom parceiro sexual". E eu acredito que a grande maioria dos homens, e principalmente os homens que vão até lá, ou seja, se eles vão até lá, se o casal foi, ele está disposto a buscar uma solução, ele está Claro. disposto a Uhum. melhorar, né? E com certeza o parceiro, ele quer gerar esse prazer na mulher. Então, às vezes, o que Uhum. falta é informação, pensando isso em 2026, mas pode ser que Sim, falte falta sim. informação, Uhum. ou uma abertura de um relacionamento, uma fala em casa, né, conversar sobre. Acho que isso é muito importante, que precisa ficar bem, claro aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo, essa questão da importância da comunicação entre o casal. Pois é, essa comunicação ela é quase inexistente. Todos, pelo menos que eu Na sua atendo, prática, você na vê que minha isso é quase prática é inexistente? porque eles se envergonham de falar sobre. Uhum, Então eu, às vezes, eu brinco com eles, falo: "Mas vocês fazem, mas não falam". Então o que que a gente observa? De onde vem a educação sexual? A gente não tem educação sexual, geralmente não temos nem na família, nem na escola e nem na igreja, né, que são os órgãos aí que poderiam se posicionar de alguma forma. Quando o homem, principalmente, ele é educado sexualmente, ele é educado pelos filmes adultos, né, uhum. que é uma educação totalmente equivocada, porque aquilo lá é uma obra de entretenimento. Ninguém reproduz o que está lá Sim. naquela filmagem, né. Então quando eles chegam e veem que o sexo não é exatamente o que eles aprenderam, ali naqueles filmes adultos, eles começam a mudar a postura e eles começam a se sentir mais confortáveis, Uhum. né. E você falou uma frase aí, eu me esqueci o que que foi. Mas assim, eu acho que é muito importante essa informação. Hoje a gente também não tem tanta informação. Ah, tem a internet, sim, mas tem muitas informações equivocadas, né. Muitas. E tem uma pressão também sobre os homens, de continuarem sendo os machos alfas, né, Uhum, ainda existe isso. Então também recebo muitos homens novos com essas dificuldades de autoestima, né, uhum. devido a essa pressão que a sociedade cobra, você tem que ser, né, e no sexo nós não temos que ser, Não nós tem que, né? não, tem que ser. E eu acho que assim, precisa essa.
acredito eu também, essa comunicação, às vezes, ela é ruim, não só nesse âmbito, né, assim, é Hum, é uma fala que não vem, igual você falou, é praticamente inexistente falar uhum, sobre sexo, mas vai conversar com esse casal, às vezes a comunicação, que eu vejo muito isso acontecer, é muito ligada à rotina, né. Conversa sobre o que tem que fazer, as contas que tem que pagar, levar menino na escola, e não falam sobre planos, sobre desejos, não só desejos sexuais, mas sobre sonhos. E aí entra também, né, como a mulher se sente, o que que ela tá gostando naquele momento sexual, o que que pra ela faz sentido, né, porque se a mulher fala isso para o marido, para o parceiro, eu tenho certeza que ele vai fazer o possível para agradá-la, para que ela sinta esse prazer. claro. Ninguém tem a bola de cristal. Justamente. Então, se você não compartilha Principalmente comigo, os homens, né, né. quais são suas preferências ou não preferências, porque também as pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar: "Eu não gosto. Quem Uhum, sabe nós podíamos fazer diferente". Isso é o mais difícil, né. uhum. Essa Eh posição eu não gosto, não me dá prazer, dessa é, forma eu não gosto. vamos fazer dessa outra forma, quem Aham. sabe se fizer assim, né. E É às um vezes é um teste, aprendiza um é um aprendizado. aprendizado, sabe. Mas, tem uma questão também, que pesa muito, é o momento do ato sexual. Eu tenho uma frase que as pessoas falam muito para mim: "Na hora de dormir, nós vamos ter um contato sexual". Uhum. Na hora de dormir, a frase já tem uma mensagem implícita, é É hora hora de de dormir. dormir. Então você já passou o dia todo estressado, correndo de lá para cá e 23 horas, agora nós vamos namorar. Talvez não seja a melhor escolha, Melhor o momento, melhor momento, porque não cansado. tem energia suficiente, vai fazer um sexo bem genitalizado, a Uhum. mulher vai sair novamente bem frustrada, porque não é exatamente o que Que nós ela quer. entendemos, né, como ter um contato sexual satisfatório. Uhum. É, e acho que isso precisa ficar bem claro, né, contato sexual ou desejo, ou o próprio ato é ligado à energia, né, é ligado à Sim. energia vital. Então, Uhum. se você está bem, é mais fácil que o sexo também seja bom. Se você está num dia ruim ou aquele dia que você está se arrastando, com certeza vai ser mais difícil. Claro, reflete sim, é o que nós falamos, principalmente nós, né, o nosso emocional, ele é fundamental, né, para que a gente tenha um desempenho, satisfatório, né. Satisfatório. E para a gente também já caminhando, assim, para o fim, eu gosto muito de mitos ou verdade, né, de Hum. verdadeiro ou falso, você vai Hum. me dizer. Então tem a primeira frase é: "Depois da menopausa, acaba a vida sexual, verdadeiro ou falso?" É bem falso. Até porque eu acho que às vezes é até um início de vida sexual para muitas Uhum. mulheres, porque elas se encontram libertas. Muitas falam: "Nossa, nunca mais vou menstruar". Talvez isso tenha sido um peso mesmo pela vida fora, Uhum. cólicas, mal-estar, então elas ficaram livre dessa parte, né. E algumas se revelam realmente mais exigentes, mais seletivas na O parte autoconhecimento sexual. também é maior nessa Sim, fase, uhum. né. Então eu acho que talvez seja o começo de uma vida sexual de mais qualidade, É, né. é o que eu falo para as mulheres todos os dias no consultório. Muitas vezes elas ligam essa fase, climatério, menopausa, somente a coisas ruins, a sintomas ruins, e pode ser um momento passado com muita leveza, muita naturalidade, Sim, muito redescobrimento, sim. se feito de uma Uhum. forma acompanhada, tudo adequado. Segundo, testosterona resolve tudo? Ah, quem dera, não. Existe a pílula mágica, né, da Não, libido? não, a testosterona não resolve tudo. Como nós já falamos, a questão da libido, ela não é só hormonal, né, ela é um todo. E nós somos seres biopsicossociais, ou seja, quanta coisa influencia a vida de uma mulher, né, a libido dessa mulher. As mulheres são universos únicos, Hum, né, então cada um tem uma história, cada menopausa vai ser uma menopausa, né, aham, porque está relacionada às vivências daquela mulher. sim. Então isso é claro que é falso. Falso, ótimo. Libido baixa, é Hum. frescura ou realmente existe isso e a gente precisa olhar para isso? A libido baixa existe mesmo, Não é né. frescura da Não mulher. é frescura, você precisa realmente de
se atentar para isso, né, e como nós já falamos, se isso já vem de longo tempo, se isso está interferindo no seu relacionamento, busque ajuda, né. E mude seu estilo de vida, né, porque Uhum, muitas vezes também, a pessoa, não tem uma vida muito saudável, não tem muita energia, porque fica ali do trabalho para casa e de casa para o trabalho, né. uhum, Então, eu falo que é colorir mais a vida, né, uhum, traz isso também traz libido, né, ter atividades diferenciadas, né, uhum. passeios, momentos de namoro, né, Momentos a 2, né. a Eu vejo 2. muito isso lá em casa e eu sempre priorizo muito, assim, presto muita atenção nisso, porque são 3 filhos, né, e assim, a gente ter o tempo só a 2. Isso é Uhum. muito importante pra gente manter essa conexão, porque senão a gente vai entrar sempre naquela rotina, porque todo dia tem menino pra levar na escola, menino pra buscar, no tênis, no inglês, e o casal, né. Então, tem que ter o momento do casal, porque é o que nós falamos, se não há namoro, não há como você ter um comportamento adequado no momento do sexo, porque não houve a dança do Do acasalamento, acasalamento. né. Então, a família ela precisa de se organizar de forma que, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada quinzena, tenha às vezes uma rede de apoio, ou contrate Uhum, alguém que possa ficar com as crianças. Hoje o programa é da mamãe e do papai, né, uhum. para que realmente, resgate, né, esse encantamento dos inícios dos relacionamentos, Sim, né. acho muito importante isso. E para a gente finalizar, existe uma fórmula ou um tratamento que é igual para todas que te procuram? Então, de forma alguma, isso é bem falso, né. É o que nós acabamos de falar, cada uma de nós, somos produtos das nossas vivências, da nossa história, e não tem como o tratamento que vai funcionar para mim, funcionar para você, porque nós somos pessoas completamente diferentes, de gênero comum, mas completamente diferentes, Com né. certeza. Lourdes, antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para as mulheres 40 mais que estão passando por esse momento de libido baixa, né, estão desanimadas com a questão mesmo da relação sexual. O que elas devem fazer a primeira coisa que elas devem fazer para sair desse lugar? A primeira coisa que elas devem fazer, né, que vocês devem fazer, é olhar mais para vocês mesmas. Nesse momento de vida, vocês são o melhor investimento de vocês. Buscar pessoas como a doutora Marcela, né, que é uma profissional, que traz muita confiança, se orientar, se informar, né, para que você possa lidar com essas questões com mais naturalidade. Todas nós passamos por essas questões, algumas pessoas passam de forma mais leve, e talvez a forma mais leve seja essa, da gente entender que é um processo natural e que existe vida após a menopausa e após o climatério. E eu acredito que vocês consigam resgatar aí essa qualidade de vida, com certeza. Luz, muito obrigada, foi um bate-papo muito gostoso, acho que esclareceu muitas dúvidas, obrigada mesmo pelo seu sim. Eu que agradeço o convite, foi muito prazeroso estar aqui. Muito Obri obrigada. Obrigada. E para vocês mulheres que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que vocês tiraram vários aprendizados daqui. Então se você curtiu, já envia para aquela amiga que também está passando por essa fase, que precisa dessas informações, curte aqui o canal, se inscreva no canal e compartilhe essas informações.